Bom dia para você, meu amigo tricolor. Ontem nós tivemos a posse do nosso presidente e nós vamos falar mais sobre isso aqui e vamos desmistificar algumas falácias que ocorrem por aí que tentam manipular a cabeça da torcida tricolor de forma errônea. Agora, um alerta foi lançado, ok? E eu vou querer trazer esse alerta para você. Meu presidente, abre o olho que essa relação que você pediu em relação à torcida só depende de você, ok? Mas vamos falar sobre isso e muito mais. Se quer falar de Flusão, vem com o Portelão. Galera, vem comigo. Diga lá, família tricolor. Mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês aqui. É sempre muito bom. E família, ontem nós tivemos a posse do nosso presidente. No vídeo de ontem eu já tinha dado boas-vindas a ele, tá? E algumas coisas ficaram bem nítidas. Inclusive ele faz um pedido no final e que eu vou deixar clara a minha opinião. Que eu vou dar uma opinião que eu acho que se ele fizer o que eu vou sugerir, ele pode mudar e muito tudo isso. Ele pode mudar e muito. Ok? Mas vamos lá. Primeira coisa que é a mais importante de todas. Nino. Lembram que tinha uma rapaziada aí que parecia quinta série? Tá num grau de ansiedade e que estavam incomodados e estavam atacando a diretoria? Família, eu não estou aqui para defender diretoria. Eu estou para defender o clube. Eu acredito, eu parto de um princípio que se a gente tiver a consciência no lugar, a gente pode ter mais responsabilidade nas nossas palavras e ajudar mais ao nosso clube. Eu amo o clube. Se você também o ama, eu acho que você vai concordar comigo. Então o que acontece? O Fluminense, o Mário Bittencourt faz isso com maestria e eu apoio. Esse é um dos fatores que me faz admirar o Mário, quando ele faz isso, é que negociação do Fluminense não vaza. Ou quase nunca vaza. Sua maioria não vaza. Quando você vai ver, já está sacramentado. Ah, por que isso? Porque o Mário é vaidoso? Não, porque o sigilo é a alma do negócio. Por exemplo, quando o Matheus Montenegro lá atrás externou sobre o Nino, Cruzeiro, Palmeiras, outros clubes já deram a cara. E qualquer outro jogador. Com relação ao Nino é até normal. Quem é que não quer ter o Nino? Quem é que não quer ter o Arias? Isso é até normal, todo mundo vai querer. Mas quando você mantém sigilo, quando você vê, está comprado, acabou. Não tem mais. Os outros clubes vão olhar e falar, perdi essa oportunidade. Eu nem sabia que ele estava à venda. E esse é o mais importante. É o fundamentalismo. O jogador tem que estar aqui. O nosso trabalho foi fundamentado no sigilo e obteve sucesso. Isso é importante. Isso é interessante para o clube. Eu sei que a rapaziada que trabalha com notícia, que quer fazer aquele furo de reportagem, eu também trabalho com notícia. Mas eu prefiro priorizar o clube. O clube. Ok? Se o Fluminense não divulgou, eu não vou aqui tirar leite de pedra. Eu não vou aqui inventar a roda. Porque eu sei que se ele não divulgou, não é para querer sacanear o torcedor. A intenção não é essa. Se alguém falar isso para você, é mentira. A intenção é manter o sigilo, que é para o preço não aumentar, para a concorrência não aumentar. E essa é a situação. Ok? E eu aqui no canal, quem me acompanha, cara, eu já tinha comentado sobre isso. O Nino poder e treinar na beira da praia com a camisa do Fluminense, já estava dizendo muita coisa. É sinal que entre Fluminense e Nino já está tudo acordado. E eu acredito que, pelas palavras do presidente, entre Fluminense e Nino está tudo certo. Ele já fez uma proposta ao Zenit e o Zenit não respondeu ainda. Eu acredito que o Zenit também já está praticamente certo. O Zenit só está esperando abrir a janela. Dia 1º, dia 2, abre a janela e um abraço. O nosso presidente
chegou a comentar que entre Fluminense e Nino está tudo resolvido. Só está dependendo de uma resposta do Zenit. Que o Fluminense perguntou ao Zenit se quer negociar o Nino agora e o Zenit não respondeu. Eu vou mais além. Eu não quero chamar o presidente de mentiroso. Minha intenção não é essa. Ok? Até porque não tem motivo para mentir. Mas eu acredito que o Zenit só esteja aguardando a janela abrir para dar o aval. Está liberado. O valor é X, está tranquilo. Por quê? Porque o Zenit também tem interesse. Logo, logo o Zenit volta atrás de outro jogador do Fluminense. E o Zenit sabe que é o desejo do Nino. Eu falo para vocês, sempre comentei com vocês, isso é outra coisa que eu deixo claro. Quando o jogador quer ir para o clube, não existe poder aquisitivo, não existe clube querer embarrear, não existe isso. Ok? Eu vejo muita gente aí comentando, não, mas se o Zenit não quiser, não resolveu nada, né? Porque Fluminense e Nino fechou, então o Zenit que é o zagueiro do Cruzeiro. Então se não botar o Nino na pauta do Cruzeiro, o Cruzeiro não vai vender o zagueiro pro Zenit. Isso é balela. Isso é balela. Já falei para vocês que jogador não é peça de padaria, não é mercadoria de padaria. Já falei para vocês. Isso não existe. Ok? Ouvi alguns amigos aí usando a situação do Luiz Henrique como exemplo. A situação do Luiz Henrique não pode ser usado como exemplo e eu vou explicar por que não. Porque o Luiz Henrique tinha proposta, segundo informações da época, da Premier League. Mas ele não queria ir para a Premier League. Porque tinha aquele imbróglio, que ele também estava acusado no caso do Paquetá, e não sei o quê. Na minha opinião, eu acho que até por isso que ele foi para a Rússia, tá? Só para deixar claro. Mas, antes disso, né, quando ele veio para o Botafogo, o Luiz Henrique, para mim, ele foi envolvido na negociação porque era garoto novo. Não formou a personalidade que Arias e Nino têm hoje, por exemplo. Ok? Teve pessoas mais malandras, como John Textor, que fez a cabeça do cara ali e o cara... Meu irmão, se naquela oportunidade o Luiz Henrique fala, eu quero ir pro Fluminense, ou então não saiu do Betis, acabou, cara. Se o Betis queria mesmo vender, vai parcelar pro Fluminense, vai vender pro Fluminense. Não existe. Quando o jogador não quer ir, ele não vai. Isso é fato, cara. Não existe isso. Eu falei de John Arias recentemente. Eu falei, na minha concepção, John Arias não volta pro Brasil. Por que não volta? Porque o cara sempre teve esse sonho. Agora, com menos de 6 meses, por causa de pressãozinha de mídia, de falácia brasileira, o cara vai mudar de ideia? Vai mudar a direção do seu sonho? Porra, cara, isso não tem explicação. Aí vai um paparraso, fanfarrão, loreteiro, que não sei o que. Aí agora falando descobrir. Tá rolando da boca pequena que John Arias não pensa em voltar ao Brasil. Isso eu já tinha falado há muito tempo, galera. Você quer dar crédito? Dá pro amigo aqui. Porque eu já tinha passado isso há muito tempo. Como é que um jogador que sempre teve o sonho de jogar na Europa, com menos de 6 meses vai desistir do sonho? Ainda mais um jogador com potencial enorme, como o John Arias. Pô, irmão, pelo amor de Deus, eu tenho essa convicção assim, clara na minha mente. O John Arias não volta agora, ok? Claro que eu queria que ele voltasse pro Fluminense. Não é nem medo que ele vá para outro clube, não. Porque eu também tenho a convicção do caráter do John Arias. Se ele voltar para o Brasil, ele volta para o Fluminense. E é igual o Nino, não é questão de dinheiro, não é questão de nada. Ele voltaria para o Fluminense. Mas o futebol do John Arias, a personalidade do John Arias, deixa claro que ele vai continuar lá fora. E não se engane, ele tem mercado pra cacete lá fora. O Mundial ele jogou muito. Não é porque o Wolverhampton tá mal no início da temporada que o Wolverhampton não pode evoluir e de que o outro clube não pode querer o Arias. O André, por exemplo, já está sendo cogitado no Manchester United e no Galatasaray. Só que o pessoal daqui esquece
que a temporada lá só acaba na metade do ano que vem. Esse é o problema. Todo mundo se empolga aqui para querer... Tá acabando a temporada. Aqui. Lá, ela começou em junho e julho agora. Só vai acabar em junho e julho do ano que vem. Ok? Só pra gente não ficar vendido, torcedor tricolor. Só para ajudar vocês a raciocinar e entender melhor essa parada. Tá? Só para deixar claro. Então eu acredito que abrindo a janela, o Zenit deu uma resposta sobre o Nino. E eu tô muito, assim, esperançoso que ela seja positiva. Ok? Só para deixar claro. O presidente também falou de SAF. Falou que, devido ao processo de eleição, parou com o SAF. Mas já voltaram a conversar. Parece que o Fluminense fez uma contraproposta. Está sendo analisado, estão conversando. E o presidente falou que lá para fevereiro, março, vai levar o conselho de novo para poder expor o que está acontecendo. E deixou claro que não vai haver qualquer possibilidade de votação sem que todos os torcedores estejam bem cientes do que está acontecendo. Em relação à proposta, ela vai ser desfiada, vai ser exposta, para que todos possam entender a proposta e resolver se aceita ou não. Porque quem vai decidir, na verdade, é o torcedor. Ok? Ele já deixou isso claro ontem. E também já deixou claro que ele está no mercado, o Fluminense está no mercado e que trabalha com 3 posições como prioridade. Zaga, laterais e ataque. Quando ele fala laterais, eu penso assim, lateral esquerdo pode ser até mais de um. Eu não vejo necessidade na direita. Eu vejo na esquerda. Se trouxer 2 para a esquerda, me agrada. Tá? O zagueiro Nino. Vamos ver outro zagueiro que venha. E o ataque, não sei se ele pensa em centroavante, não sei se ele pensa em perder o jogador de lado. Eu não sei o que se passa na cabeça do nosso presidente. Mas eu quero fazer um alerta ao presidente. Eu quero fazer um alerta a você, torcedor tricolor, que está ansioso por novidade. Família tricolor, isso nos atrapalha. Não vamos deixar que a ansiosidade tome conta da gente. Ok? Por exemplo, eu pesquisei alguns nomes aqui que foram ditos em relação ao Fluminense. Zagueiro Klaus do Remo, William Machado do Ceará, José Namorado do Júnior Barranquilha, Nino do Zenit, Brenner do Udinese, Scarpa do Atlético Mineiro, Maravilha Martínez do Racing, Luiz Mandaca do Juventude, entre outros. Dessa lista que eu acabei de ler, Nino e Scarpa me agrada muito. Esse José Namorado falam muito bem desse garoto, 26 anos, dizem que está no nível maravilhoso, mas eu não o conheço. Então eu não vou falar sobre ele, eu não sei se o garoto é bom, se não é, não sei qual é. Agora o restante, tem o Maravilha Martínez também, que falam que é um centroavante maravilhoso, eu vi o DVD, mas o DVD, se eu editar, eu vi no craque. Vou me botar, moleque, você vai proporcionar provas contra você? Não vai, né, amigo? Bem, brincadeiras à parte, galera. Aí, quanto a centroavante, é o que eu falei lá atrás. O Zubeldia vai botar centroavante para jogar na área. Não adianta trazer Harry Kane, Lewandowski, Haaland, se o Zubeldia querer que ele corra atrás do lateral do ponto adversário, que ele vai cobrir nosso lateral, que ele vai marcar lá atrás junto com o Martinelli e com o Hércules. Não adianta. Isso aí é mais com o Zubeldia. E pelo que eu vi do último jogo, o Zubeldia está acordando para isso. Tá acordando para isso. Pela primeira vez na competição, eu vi os centroavantes atuando como centroavante. Tá? Mas vamos lá, família, vamos correr, que eu não quero que o vídeo fique muito longo. E outra coisa, saiu um assunto sobre o Mandaca, cara, que eu fiquei na dúvida aqui, eu fiquei assim... Será que é verdade? Dizem que o Mandaca recebeu uma proposta do Fluminense e que ele está assim com medo de vir para o Fluminense e não ter oportunidade de jogar.
Ele tem medo de vir pro Fluminense e ficar no ostracismo. Irmão, será que ele vai entender que se ele for para um clube menor, ele pode ser titular e ficar no ostracismo? Será que ele consegue entender isso? Será que ele consegue entender e tem dimensão que o Fluminense é uma janela de futebol mundial? Será que ele tem noção que o Fluminense vai disputar várias competições e que ele vai ter oportunidade? Basta ele fazer o papel dele, confiar no trabalho dele para obter essa oportunidade, para abraçar essa oportunidade, para que ele tenha mais oportunidades. Esse é o tipo de jogador que, se tiver esse pensamento realmente, eu não estou dizendo que tenha, estou falando que foi comentado pela mídia, ok? Eu dou o benefício da dúvida, porque não sei se o rapaz falou realmente. Mas, sou bem sincero, esse tipo de jogador não precisa nem vir para o Fluminense. A autoestima é muito baixa. Se isso for verdade, ok? Repito, galera, não estou acusando o Mandaca de ter dito. Estou falando que essas frases foram vinculadas ao nome dele. Ou a qualquer outro jogador que vincule frases semelhantes a essa ao nome dele. Irmão, não precisa nem vir para o Fluminense. Porque a autoestima é baixa. Cara, fica difícil. Fica difícil. Bem, família, para finalizar, tem a notícia que eu acho que são as mais importantes, que eu quero deixar claro para você. Inclusive, já peço para você não esquecer, para deixar o like, se inscrever no canal, dá aquela moral pra gente, família. É muito importante a sua participação, tá? E o Mário, o Montenegro comentou que o Fluminense deve ter aproximadamente o mesmo valor que teve na última janela para contratações. Então acredito entre 130 a 150 milhões por aí. Porém, vai depender das formas de pagamento, de como será exigido a forma de pagamento, né? Cara, eu acho que o Fluminense está muito forte na janela. Está muito forte. Eu só espero que esses nomes que eu citei aqui, tirando o Nino, tirando o Scarpa, esses eu posso falar com certeza. E também eu não falei antes, mas foi cogitado o nome do Roger Guedes. Não sei qual a viabilidade disso, se realmente tem alguém por trás. Mas esses 3 nomes, tudo bem, concordo plenamente. Agora os outros, galera, jogador tem que vir para o Fluminense para somar e com grande possibilidade de resolver o problema. Porque eu vejo a galera, principalmente as pessoas que falam de Fluminense, estarem mais preocupadas em trazer novidade do que qualidade. Porque querem muito tirar Everaldo, querem muito tirar um monte de jogador. Tá, vai trazer quem, cara? Vai trazer jogadores semelhantes ou abaixo para ser os novos Everaldos para vocês? Para ser os novos alvos de vocês mais à frente? Se acontecer o que eu previ aqui, do Zubeldia botar o time jogando para frente, botar o centroavante jogando na condição dele, o Everaldo pode voltar a fazer gol, o John Kennedy pode. O problema, na minha opinião, não estou falando que os caras são craques, são gênios, nem isso. Mas centroavante tem que ser goleador. E lugar de centroavante é na área. O negócio de treinador está comentando que não, o centroavante é importante porque ele tromba com o zagueiro, porque ele marca. Isso não é função de centroavante, porra. A função de centroavante é buscar a bola para fazer gol. Tem que estar dentro da área ou próximo à área adversária. Essa é a função do centroavante. Vamos ver. Vamos ver, vamos aguardar. Eu, particularmente, estou esperançoso. Eu acho que vem coisa boa aí, tá? E, presidente, o senhor comenta na sua entrevista, ontem na posse, que tem muita gente falando mentira, tem muita gente falando besteira, botando um monte de nome aí, que o Fluminense está negociando, que o Fluminense sondou, que o Fluminense não sei o quê. Eu concordo plenamente. Mas eu acho que o senhor pode resolver isso. Um porta-voz seu pode resolver isso. O senhor não precisa nem vir propriamente disso. Tem o Alexandre Araújo, que faz um excelente trabalho na Flu TV News. Parabéns ao Xará. Alexandre Araújo dá uma aula lá com o Tartar, com as meninas. Show de bola. Cara,
bota pelo menos uma vez por semana, nem que seja por 5 minutos. Olha só, foi cogitado, contratação, não tem nada em andamento, ok? Nada. Só para deixar claro para vocês, acabou. Só para matar logo isso. Porque esses caras alimentam a ansiedade da torcida. E se o clube demorar a responder, eles vão achar que é verdade, vão achar que o clube desistiu. Mas isso não ocorre só na internet, tá? Só para deixar claro. A imprensa convencional também joga muita lenha na fogueira para querer aparecer. Quem faz isso na internet hoje é porque vê a imprensa comum fazendo. Então, eu acho que seria bom ter pelo menos um porta-voz para uma vez por semana vir ali, ó, não tem nada a ver. E fulano de tal, não podemos avaliar, mas não tem nada a ver. Não tem nada de concreto e acabou, pô. E mesmo que tenha algo de concreto, fala que não tem, pô. Porque se tiver algo de concreto e a diretoria falar que não tem, se mais à frente o jogador for interessante, o clube contratar, o torcedor vai ficar feliz da vida, não vai ficar ninguém chateado. Deixo claro, até porque a gente sabe que se mantém em sigilo, a chance de vir é maior. Ok? Família, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos. Papai do Céu abençoe a galera. Tamo junto, Flusão, lealdade tricolor, sempre. E presidente, que Papai do Céu abençoe seu mandato, que seja de sucesso, muitos títulos, e você caia nos braços da torcida tricolor. Valeu? Até a próxima, família. A gente se vê por aí.